Oi, pessoal! Ju Ferraz aqui. Estamos no Ju Ferraz Cast. E hoje a convidada é uma mulher babadeira. Nordestina, retada, que começou, através de muita força e de muita ousadia, a fazer sucesso com a sua fala. Dandara Pagu vai nos contar um pouco da sua história de superação, de coragem, de ousadia e até de medo. Eu prometo que vocês não vão se arrepender em ouvir a história dessa mulher potente, linda e especial. É muita emoção ter a minha Beyoncé aqui. Amiga, tô tão feliz de você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Você sabe que eu admiro muito você. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você já é maior do que eu, você não tá entendendo. Você fala de mim, mas é engraçado, né? A gente tava falando aqui nos bastidores o quanto que uma se fortalece com a outra. E eu tive a sorte, nessa temporada do Ju Ferraz Cast, de trazer só mulheres incríveis. Mulheres que realmente me fortalecem, que fazem que eu me sinta apoiada, sabe? E se der alguma coisa errada, eu vou saber pra quem ligar. Você é uma dessas mulheres. Uma mulher que me ensina muito, sabe, Dandara? A gente se conheceu nas redes sociais. Depois, num dia, a gente se conectou um pouquinho mais no ensaio da Dove. Sim. Mas o que mais eu admiro em você é a sua força, sabe? É a sua força, a força da sua voz. Como você consegue ecoar, né? Como você consegue chegar em tanta gente de uma maneira tão natural, tão próxima, tão verdadeira e tão humana. Então, antes de a gente começar a falar, e falar sobre corpo, sobre mente, sobre alma, eu queria que você se apresentasse. Como aquela menina que saiu, né, de Recife? É em Recife, né? Sim, sim. Saiu de Recife, ganhou esse país, né? Tem essa comunidade tão forte e tão presente nas redes sociais. Como foi tudo isso para você? Ai, é sempre difícil falar de si, né? Que você fica sempre, do que eu vou falar? Ah, mas é isso. Eu sou a mais velha de 12 filhos que a minha mãe teve. Enfim, alguns morreram, cada um, infelizmente, pela circunstância do que acontece na sociedade quando se é preto e periférico. E sempre trabalhei com produção por muito tempo, né? E depois que eu saí da produção, meio obrigada por causa da pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia obrigou todo mundo a sair de algum lugar. Seja ou dentro dessa migração, às vezes de ter de voltar para casa pelas circunstâncias financeiras, ou seja, de sair da sua zona de conforto, que a gente acaba sempre fazendo uma coisa. E eu sempre quis trabalhar com rede social, mas eu sempre ficava meio assim, ai, será que vai dar certo? Não sei. E aí chegou a pandemia, acho que eu já tinha uns 2 anos que eu morava em São Paulo, saí de Recife, me desfiz de tudo e vim refazer, né, meio a vida aqui em São Paulo. E eu morava numa república com os amigos. Então, eu só tinha um quarto e um celular, porque ainda nem podiam... A gente morava na mesma casa, mas ainda até ficava meio assim, de um ficar perto do outro por causa da pandemia. E eu acho que a coisa que talvez até hoje, as pessoas sempre falam muito isso, sobre esse lugar do público me ouvir e curtir. Eu acho que é muito uma sinceridade de vivência, sabe? Eu não falo sobre o que eu não vivo. Eu falo realmente tudo que eu vivi. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu não sei, certo? Ou determinado assunto, ou determinada coisa. E eu acho que no mundo de tanto ego, e principalmente dentro desse lugar da câmera virada para você, do mundo virado para você, ao menos no celular ali, tá na sua mão, eu sempre fui essa pessoa que eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, que eu não tenho vergonha de falar de onde eu vim. Depois de muita violência, muita coisa que eu passei, acho que hoje, de tudo que eu tenho, de onde eu estou, é muito desse lugar da verdade, sabe? Eu tento ser muito sincera com as minhas amizades, com os meus sentimentos, com as coisas que me acontecem. Eu acho que quem está do outro lado acaba se identificando com isso, né? Cada um tem um padrão de como trabalhar na internet ou se posicionar na internet. Outros preferem viver de ilusão e quem tá, talvez, vendo, se alimenta disso. Mas eu acho que eu vivo de verdade, assim, sabe? Seja verdade do dia que eu tô triste, eu falo que eu tô triste. Seja verdade que do dia que eu tô feliz, eu falo que eu tô feliz. Enfim, esse fim de semana encontrei alguns amigos e é sobre isso, dizer assim, chegou e falou, eu tô cansada mesmo, pode ir embora todo mundo. E eles já sabem, sabe, assim, eles riem e falam, não, é isso, a gente sabe que é hora... Aí depois teve uma última galerinha que ficou no final, você quer que a gente vá embora? Se eu quiser, eu vou falar, tipo... Tá tudo bem. Porque eu acho que
A gente sabe disso, né? Eu trabalhei com a cultura e com música produzindo por mais de 12 anos. Existe muito ego atrás desse lugar artístico, assim como existe também uma grande sensibilidade de conseguir tocar o outro. Mas o ego também é muito forte e presente. Então parece que você tem que mentir para fazer ou viver certas coisas. E eu, graças a Deus e aos orixás, consegui viver com a verdade, sabe? Ganhar dinheiro com a verdade, conseguir amigos com a verdade, com a minha verdade e ter um público com a verdade. Acho que, sei lá, se eu pudesse me descrever um pouco, acho que tem muito isso, assim. E essa história ao longo que eu acho que a gente vai falando aí. Né? Já falar bastante. Eu sinto exatamente isso em você, a sua verdade. E um dos dias que mais me emocionou, né, foi esse episódio que você passou, infelizmente, e a gente não vai falar disso aqui, porque a gente tem tanta coisa bacana para falar, né? Há um mês atrás, mais ou menos, quase um mês atrás, no começo do ano, e ver você se mostrar ali na câmera, né? Eu senti a sua dor. A vontade que eu tive foi de pegar um carro e estar do seu lado para te abraçar e dizer, você não tá sozinha. E eu imagino que para você seja muito forte entender que hoje você tem uma comunidade que está ali vivendo com você, né? Você fala que você sai de Recife, assim como eu, que saí de Salvador. É difícil a gente sair do Nordeste, porque, né, a gente já tem uma marca de ser nordestina. Você fala que você trabalhava com produção e você faz esse 360 na sua carreira. Como foi isso? Como é essa comparação do que era... Eu não sei se você, quando era produtora, se chamava Dandara ou se era Robiane, mas como era a Dandara produtora e como é a Dandara hoje, essa mulher potente, com essa voz, né, que chega em lugares inalcançáveis? Eu acho que, no fim, a produção, ela tem, às vezes, muito esse lugar de invisível, né? E, às vezes, é até um pouco tóxico, essa invisibilidade. Muito ruim. Que eu brinco que, às vezes, tipo, sei lá, você faz um show do Gil. Se o Gil foi muito bem, nossa, que artista que o Gil é. Se deu algum problema, nossa, a produção do Gil não presta, né? Sempre esse lugar de, apesar de ser essas pessoas que preparam e deixam tudo pronto para que o espetáculo aconteça. Então, acho que tinha um lugar um pouco de invisibilidade, mas que talvez a vergonha ou esse lugar eu ficava meio achando, tipo, ai, não sei se vai dar certo, será que vai, será que não vai? Tem sempre essa coisa que, no fim, eu acho que deu certo. Cara, foi difícil pra mim, é isso. Foi realmente a pandemia, foi realmente um lugar de, tipo assim, cara, eu não tenho mais pra onde ir que não seja tentar. Eu lembro que eu tinha um telefone que ele esquentava tanto que eu tinha que botar uma toalha úmida atrás, assim, para ele segurar, que era muito momento de live, né, na época. E por talvez trabalhar com muitos artistas toparam ir fazer live comigo. Acho que isso me ajudou muito, assim, na época. Mas, cara, eu acho que tem tanta coisa boa aconteceu, tanta coisa legal, que no fim foi uma transição legal, assim. Eu não precisei voltar para Recife, eu consegui me segurar, fui fazendo as coisas, outras pessoas me apoiaram, que eu acho que isso também é uma coisa que eu sempre soube e cada vez se afirma mais quando coisas mais sérias acontecem realmente, que eu tenho uma rede de apoio que vai além da minha família. E assim, porque a minha família, eu acabo sendo a rede de apoio da minha família. Isso é normal também, às vezes, né? Dependendo de como é construído essa família, às vezes você vira essa pessoa que vira essa rede de apoio, né? Que por mais que as pessoas possam... seus parentes escrevam, queiram falar, mas às vezes esse outro amigo pode ser alguém que tem mais essa rede de apoio. Então, acho que quando eu fiz essa transição da produção para as redes sociais, foram muito legais, assim. E eu acho que foram resultados, pô, de certa forma, rápido, assim, né? Os valores são outros, isso é importante, né? Outra ganhar outra coisa, ter acesso a outra coisa, conseguir se posicionar e falar outras coisas, né? Que nem eu falei, né? Eu falo muito a verdade, mas as pessoas também podem tomar muito isso como, tipo, nossa, a menina é desbocada, mas, tipo assim, não acho que... Eu nunca fui uma pessoa que eu vou falar algo que seja pra, sei lá, diminuir ou ofender a pessoa, mas são assuntos que acabam sendo muito delicados e óbvio, provocam muito, né? Sei lá, você fala sobre pobreza, racismo, machismo e toda uma problemática que existe na sociedade, é muito mais chato, complicado, né? E eu tenho essa consciência, mas foram assuntos e temas que acabaram me levando para lugares
muito legais, assim, sabe? Disso, de viagem, de acesso, de poder fazer coisas e me abrir, porque eu tinha muita vergonha e ficava pensando. Porque eu acho que todo mundo, sei lá, você hoje, né, está no holofote, você tem aquela vontade, tem que ter essa vontade em você para poder estar ali na frente, encarar a câmera e topar essa Se jogar, fala. né? E eu fiquei com muito medo. E eu acho que o dia que eu consegui pular esse medo foi também com outro medo, que era o de voltar para uma escassez extrema que eu já tinha saído. Então, tipo assim, acho que o medo me impulsionou muito, assim. Mas a transição em si, eu acho que foi muito legal, assim. Foi bem de boa, vamos dizer, porque eu tive esse apoio também dessas outras pessoas que toparam somar comigo nessas coisas. Quando você fala que o medo te impulsionou, o meu medo também me impulsionou. Eu acho que a gente tem alguns momentos de vida parecidos, no sentido de... Eu também, hoje, sou uma pessoa que sou o porto seguro da minha família, né? E aí eu não tô nem falando só financeiramente ou financeiramente, eu tô falando quase emocionalmente. Acontece alguma coisa, me ligam, que eu acho que é um pouco o que acontece com você também. E o medo também me paralisava muito, mas ele, ao mesmo tempo que ele me paralisava, eu precisava seguir, porque senão eu não ia sair da situação que eu me encontrava, né? Diferente de você, eu nasci numa abundância, mas minha família, meu pai morreu, atropelado pelo próprio carro, e depois a minha família quebrou. E é muito louco, porque você um dia tem tudo e no dia seguinte você não tem nada, né? E o medo, ele me paralisou, mas ele me impulsionou. Como é essa sua relação com o medo? Eu sempre brinco que eu vou com medo mesmo. Esse é o segundo ano passado, na verdade. Esse é o terceiro ano que eu fui chamada de novo para apresentar o Rock the Mountain. Esse ano eu vou com você. Quero ver, hein? Eu falei pra Cadinho que eu ia com você. Quero ver. Quero ficar lá aplaudindo de pé. Esse é o terceiro ano. Acabou ano passado, eles já falaram, não, ano que vem você vem de novo, já tá certo. E muita gente me pergunta, nossa, como você sobe lá e fala com todo esse público? Não, eu vou com medo. Aí, você não fica com medo? Eu falei, não, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. E eu acho que eu vou com medo mesmo desde muito tempo. Isso é um fato e que eu acho que eu fui conseguindo aprimorar para conseguir expandir e aumentar, assim, né? É isso, desde criança, minha mãe teve 12, mas eu sou a mais velha de todos. Mas aí, quando ela me teve meu irmão, a gente morava numa ocupação. E aí, hoje em dia chamamos de ocupação, né? Mas antes era invasão e, enfim. E aí, para ela conseguir construir a casa, eu fui morar com a minha avó. E depois ela teve mais filho e eu acabei morando com a minha avó. E eu vivi muito tempo de violência física, sexual. E todas assim, eu sinto que todos esses momentos para conseguir sair disso era ultrapassar esse medo, sabe? O medo de contar do que eu estava vivendo, o medo de falar mesmo, assim, enfim, coisas ruins estavam me acontecendo, sair de casa e morar em outro lugar, ficar morando de casa em casa até conseguir achar um lugar que eu pudesse pagar. E aí isso começou com a República, que eu fui morar com uns caras que eu nunca tinha visto na vida. Acho que é a primeira vez que eu me mudei. E, nossa, e aí a galera era muito louca, usava tudo, eles ficavam loucos. E eu tinha acabado de sair da igreja, então já fui crente. Ninguém acredita quando eu falo que Você falou o quê? Você foi crente? Eu já fui crente Entendi. Tempo, até os 15 anos eu era crente, assim. E tudo isso foram, tipo, momentos que eu, tipo... Até pra sair da igreja foi um momento de falar assim, vou sair da igreja, Deus vai... Não, tipo, vai com medo. E aí eu percebi que não, que eu podia ter o Deus... E a gente sabe, né? Hoje em dia, enfim, eu sou de religião de matriz africana, a gente sabe que Deus está em primeiro lugar. Começamos falando de Deus e finalizamos agradecendo a Deus todos os nossos pedidos e emanação para os orixás. Então, Deus está presente ali, a gente sabe disso. Só que esse também foi um processo. E eu sempre fiz com que o medo não me paralisasse no sentido de estagnar. Dá um medo na hora que você fica assim, mas eu sigo, sabe? Eu sempre sigo. É isso, vou apresentar... Vai desenrolar, vou desenrolar. Eu lembro que eu encontrei Cadinho, encontrei ele numa festa. Ele, tô procurando alguém, tu toparia? Eu fiz, eu topo. E o legal eu trabalhei com cultura por muito tempo. A arte, ela me salvou número, gênero e grau, assim. Com 15 anos, eu cheguei, assim, e falei, eu queria... Era um palco que tinha na minha rua, assim. Eu queria ajudar, eu posso varrer o palco, fazer alguma coisa. Aí eu comecei, aí eu consegui um curso de produção. Nesse curso, eu fui a melhor do curso. Aí eu ganhei uma bolsa que eu podia estagiar na Secretaria de Cultura.
da prefeitura, comecei a fazer e comecei a trabalhar no escritório. Aí fiz teatro por muito tempo. E tudo isso é isso. Tipo, você fica com medo de falar com a pessoa que você nunca viu. Você fica com medo de fazer um trabalho que você nunca fez. Eu sou essa pessoa, por exemplo, nossa, e na escassez mais ainda. Ah, você saberia enterrar alguém? Sei. Você sabe fazer... Sei. Celebrar um casamento? Você sempre foi essa pessoa de, tipo... O que me dessem pra fazer, eu ia dizer que ia saber fazer, mesmo não sabendo, pra tentar levantar essa grana, pra tentar fazer, sabe, estar ali e sobreviver, que é assim que a gente sobrevive. Então, acho que eu sempre, mesmo com medo, eu ia. Você falou em sobrevivência. Mas graças a Deus, hoje você vive. Hoje eu tô vivendo. Esse é um recorte e uma coisa muito importante da gente. E eu acho que a sociedade que vive em escassez, às vezes esquece ou nem lembra dessa diferença que é muito grande. Sobreviver é esse lugar de, tipo, estar o tempo todo num fio muito fino de... É isso, sabe? De beirar até a loucura, a tristeza sem fim. Quando você começa a viver... É isso, sabe? Ah, eu vou viajar. Eu lembro a primeira vez que eu fui viajar, de férias mesmo, porque todo ano eu trabalhava no Ano Novo. Todo ano eu... Aí eu falei, não, agora eu vou poder fazer isso, eu vou, tipo, entrar de férias. Aí eu lembro que eu viajei com um grupo que sempre tinha uma briga entre eles, de, sei lá, namorado. Aí eu ficava assim, não fale comigo, eu estou de férias, é a minha primeira férias. Eu não quero ficar pegando a energia de vocês, de ficarem brigando. E aí a galera ficava rindo assim, mas, tipo... Agora eu fico pensando que, às vezes, também, quando a gente vive muito na escassez, não romantizando a pobreza, mas eu acho que você ser um pobre plus depois, assim, um menos pobre... Como é um pobre plus? É tipo aquele que vai ter uma carne, um frango, coisa, tudo na geladeira junto. Eu não aguento Não vai você. ser só uma carne. Você não existe, não. Depois ovo a semana inteira, entendeu? Entendi. É uma coisa... É sobre, acho que é isso, é começar a viver mesmo a vida. Mais tardio, talvez você aproveite mais, eu acho. Não sei, eu me sinto E assim, você não... É engraçado, você não... Eu acho, né? E eu não tô minimizando nada. Quem sou eu? Mas toda conquista tem um valor triplicado, quadriplicado. Com certeza. Porque você já viveu tanto sem nada. Aí eu fico brincando, né? Existe até uma certa cobrança, às vezes. Enfim, eu passei também muito tempo... participando de movimentos políticos, que eu acho importantíssimo, porque me deram muito letramento racial. Antigamente, eu me culpava muito. Sabe isso? Eu achava que eu era pobre por culpa minha. Como assim? No sentido que, tipo assim, sei lá, eu nasci... por exemplo, você achar que é preto e a culpa é sua no sentido de... eu sou preta e feia, por isso que eu não consigo tal coisa. Sabe isso, assim? Sei. Quando Porque você a gente começa cresce a ter, ouvindo isso. E quando você começa a ter um letra... Isso, sei lá, de você é gordo porque a culpa é sua. Sabe, no Porque sentido, você come. E não nesse sentido, às vezes é um biotipo que você tem, tudo bem, se você quiser ficar magro ou não, mas que você tem que controlar. E que não necessariamente você vai ser gordo... A vida inteira. E não porque você quer, não é esse lugar. Tem gente que é gordo e está saudável. Sim. Que é até atleta, e não é esse lugar. Só que a sociedade começa a propor que essas características que já vêm carregadas de preconceito, ela ainda é jogada para quem carrega ela. Não é... Eles se esquecem que são eles que criam esse estereotipo. Sim. Que você pode ser uma pessoa gorda saudável. Você pode ser alguém preto, bonito, e não é por causa disso, entendeu? Tudo isso são preconceitos. Sim. Só que a gente internaliza e começa a se cobrar, achar que é você mesmo. E quando eu comecei a ter esse letramento racial, social, eu comecei a entender que, tipo, não. É a sociedade que escraviza por 500 anos, pega depois esse povo que cresceu, não é que a galera é boazinha e parou de escravizar, cresceu e não quer mais ser escravizado, e como está insustentável a situação, pega todo esse povo e joga para as encostas, para as margens. E se você for para o centro tentar conseguir um dinheiro, alguma coisa, a lei da vadiagem estava aí até um tempo desse, enfim, né, historicamente falando, que não se podia. Então, se você está parado tentando conseguir dinheiro por aquilo que era de graça em torno de violência, você é preso. Então, você não é um preto, a culpa é sua, você é preto, você é pobre. É uma sociedade que propõe. Quando eu comecei a acordar para isso, eu comecei a também... Às vezes eu faço isso. Chega uma marca, ela quer fechar comigo R$2, eu digo, amor, você já não me dava dinheiro nenhum. Existia entendeu? Racismo, conhece... Não, cara, eu quero ganhar tanto quanto qualquer outra pessoa. E não é por favor, mas é porque eu sei que eu vou fazer também uma entrega. Porque eu mereço. Profissional. Eu valho isso.
desse lugar. Só que esse é um processo muito mais difícil. É muito mais fácil a gente ficar se culpando por tudo que nos acontece de ruim, em vez de você entender que é uma sociedade que vai te colocar naquele lugar. Se você não é magro, se você não é branco, se você, não é rico, tudo isso as pessoas estão assim, te querendo colocar pro lado, te querendo te diminuir. E você, se não tiver uma cabeça boa, se não estiver lendo, se não estiver se informando, que foi o que Era me isso que eu ia fez perguntar. muito, muito, muito mudar a minha... E isso, ter uma oratória e conseguir conversar com qualquer pessoa. Não é nem um lugar de soberba, eu não me sinto nesse lugar, mas eu sinto nesse lugar que foi o que me tirou da morte, literalmente. Conseguir conversar com as pessoas, conseguir dizer, olha, eu quero tal coisa. Quando eu comecei essa ideia de trabalhar com rede social, hoje em dia eu não faço mais isso, é um fato, mas todos os dias eu estudava 1 hora sobre. Redes sociais? Eu lia, nem que seja um Google, que é isso também, às vezes. Às vezes, as pessoas não sabem nem como estudar. Já pensou nisso? É profundo. As pessoas não sabem como estudar. Não é que elas são preguiçosas. Elas não sabem. O ser humano, ele nasce totalmente zero de informação. É a informação que te nutre e é a informação que vai fazer com que você seja alguém, com que você seja respeitado, com que alguém te escute. Você não consegue concatenar, porque você não teve essa educação. E às vezes eu não sabia como estudar. Aí sabe o que eu fazia? Eu ficava dando Google. Era tanta besteira, mas eu achava umas coisas que realmente eu colocava em prática e tocava acontecia, entendeu? E hoje eu consegui várias coisas. A minha rede cresceu muito. É porque as coisas vão se atropelando e você vai tendo outras... Você vai subindo de degrau, né? E isso mesmo, sei lá, por exemplo, eu continuo fazendo coisa orgânica, mas às vezes, que é o que paga as minhas contas, fazer publicidade faz muito mais... Tem muita maior importância, porque eu tô pagando as minhas contas com aquilo. Mas tento não sair também desse lugar, claro. Você... É tudo tão profundo, né? É tudo tão profundo que quando você fala disso, do estudo, de que as pessoas... Todo mundo deveria ter acesso a estudar. E é tão básico, né? Assim como eu e você, todo mundo poderia chegar nesse lugar. Como foi essa conexão, né? Essa busca por conhecimento? Você falou uma frase que me marcou aqui hoje também, assim, que a arte te salvou. Como foi esse encontro, né? O conhecimento junto com a arte, porque... Às vezes, a gente não entende como a arte salva vidas, mas a força que a arte tem. Como foi essa história? Eu acho que a arte já me salvou. Começa, talvez, no básico, que é realmente, tipo, me arrumou uma profissão. Apesar de que é engraçado, que eu acho que até hoje a minha mãe não entende muito bem o que era que eu fazia, porque... Vivia na noite, fazendo as coisas e criando coisas e eventos e trabalhando. E Recife pulsa, né? Muito, tem muita coisa, né? E culturalmente falando, tem mais ainda, porque existem, sério, milhares de ritmos, danças e de coisas. Eu sinto falta de saber se vender, talvez, mas aí isso já é um outro... A gente vai falar com a governadora, com Raquel. Eu acho que falta um lugar de venda mesmo, mas existe muita cultura pulsando independente e é uma cultura periférica. A base de muita coisa que rola de cultura é isso. Sei lá, o maracatu, ele sai de uma comunidade. Os maiores blocos de Olinda, eles saem de comunidade. E a arte, eu acho que ela me salvou já começa nisso, né? Conseguindo esse lugar da rentabilidade, de começar a ter um dinheiro e me ver fora da periferia, fora da favela. E mesmo que dividido ou não, eu comecei a morar num bairro melhor, com uma casa melhor. Eu sempre falo isso, eu vim ter descarga em casa, eu tinha 18 anos. De resto, era um banheiro apenas com a privada e o balde para você jogar, sem porta. Nunca tive porta no quarto. Demorei, acho que até os meus 16 para poder dormir numa cama sozinha. Sempre dividia. Essas coisas que a gente, de tipo de escassez, que a gente só entende quem passa, sabe? Assim, que eu às vezes... Tem muita gente que julga quem tem privilégios, mas eu acho que eu entendo dentro do lugar, tipo, não viveu. É importante que você tenha a mente aberta a ouvir. Né? Quando alguém que viveu quer te contar ou entender sobre, mas eu entender esse lugar, se você não viveu, você não vai entender o quanto isso é forte, o quanto isso é marcante para uma pessoa. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a poder viajar. Eu viajei
todos os estados, eu acho, do Brasil, viajando com artistas, fazendo produção. Aqui também, quando eu vim pra cá, eu comecei mais a trabalhar com produção de campo, que é você acompanhar o artista em todos os shows e meio que, tipo, deixar tudo pronto para que ele suba ao palco, avisá-lo e tá ali nessa contenção. E eu viajei muito São Paulo também, acho que eu fui em todos os Sescs. E eu acho que a cultura me salva nesse lugar da rentabilidade. E depois ela me salva no lugar de abrir a mente. Entender que nem tudo, quando você entra, é isso. A igreja, ela toma conta de você, pelo menos pra mim. Eu entrei na igreja, eu tinha uns 7, 8 anos. Saí com 15. E eu sou assim, né? Eu era muito xiita, de tipo... Se eu entrei, a verdade é essa, é aquilo, e eu vou seguir. E eu acho que tiveram dois lados. A gente sabe, né, que infelizmente a política de base hoje são as igrejas. Sim. Mas ao mesmo tempo, felizmente pra mim, porque eles me levavam a zoológico, eles me levavam a museu... Há coisas que acabavam me dando mais informação. E aí eu ficava curiosa, aí eu voltava para casa e ficava tentando conseguir mais informação sobre aquelas coisas que eu fui. Eu ia muito para a biblioteca pública que tinha perto da minha casa, e lá eu ficava lendo, aí a galera gostava de mim, eles me davam mais livros para eu ler. Eu sempre fui essa pessoa. Eu acho que, realmente, nem todo mundo consegue ultrapassar a dor, as coisas e continuar. Mas aí a igreja, como me botava nesse cabrecho de só estar ali, talvez eu não tive uma gravidez muito precoce, como algumas meninas que moravam no meu bairro tinham. O meu irmão morreu na mão do tráfico. Eu passei por várias violências que, infelizmente, estão dentro do que é morar dentro da periferia. Nos anos 90, é isso, violência, é tiro, é arma. A minha casa, ela fazia um muro para boca de fumo. Então, assim, eu via tudo e eu sabia tudo o que era desde muito criança. E na igreja, eu meio que estava guardada segura. Ali. Então, eu vivia ali há muito tempo. Só que a partir dos 15 anos, você começa a entrar, eu acho, num lugar muito machista de... casar, disso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí entrou a cultura, que tinha shows. Aí começou a tipo, mas crente não pode ir pra show do mundo, que é aquela coisa que não é gospel. Aí eu, sabe de uma coisa? Aí eu cheguei, e ele era muito louco. O pastor, ele era psicólogo, que isso hoje em dia é uma coisa pra mim muito maluca, é um pastor psicólogo. E eu fazia muita pergunta maluca, do tipo assim, se Deus tá em todo canto, por que fulano? Por que o povo é pobre e o outro é rico? Eu lembro de uma vez que eu fiz isso no púlpito. Aí ele disse, olha, toda quarta-feira você vai no meu escritório e a gente vai ficar conversando. E eu sentia que ele fazia aquilo ali, era meio uma terapia, do tipo assim, pra você não ficar perguntando as coisas que vai acabar com a minha igreja. Você vem pra mim e pergunta só eu e você. Aí eu lembro que uma vez eu fui, acho que foi uma das últimas vezes que eu fui. Você não existe. Eu sentei. E esse é o lugar da verdade que eu falo. Eu sempre fui essa pessoa, desde criança. E aí, óbvio, hoje fala, sabe, não fala demais, né? Mas eu sempre fui assim. E aí eu lembro que eu fui pro show, aí eu voltei do show, eu cheguei no dia que a gente sempre conversava, eu falei, eu decidi que eu vou sair da igreja. Aí ele olhou assim pra minha cara. Pro pastor? Aí ele, por quê? Que eu fui no show, eu tô gostando de ir nos shows, e não pode ir no show, né? Segundo a regra aqui. Eu já tô grande também, não sei, eu não tô querendo mais vir, mas eu gosto de Deus. Ele, não, mas Deus te está ama, em todos ele não quer dizer que ele não coisa. Agora, realmente tem coisas e doutrinas. Aí ele começou a explicar o papo dele lá, eu falei... Mas tudo bem, mas eu vou sair, tá bom? Eu tô só avisando aqui que eu não vou vir mais, não. E ele também, sinceramente, acho que ele deu graças a Deus. Que ele disse assim, até que essa menina maluca vai, né? Um a menos pra eu ter que ficar... E eu saí, eu lembro que um dia desse, assim, eu passei, ele tava lá e ele foi super fofo, assim. Você tá bem? Ah, não, eu tô ótima, tá tudo bem, assim. Agora? Um tempo Sua desse, mãe mora ainda lá? Ela mora no mesmo bairro ainda. E, enfim, eu acho que foi a arte me salvou. Aí eu comecei a ir pra shows e fazer coisas e pensar em coisas. Aí eu pensava em eventos. Eu lembro que o primeiro evento que eu fiz, eu era apaixonadinha por um menino. A banda ruim, meu Deus. Aí ele não tinha onde tocar, né? Óbvio, a banda era ruim. Aí eu fui e fiz assim. Peguei essa banda e outras bandas do bairro, assim. Juntei vários papéis, imprimi. Eu falei, cada banda vai ter que vender essa quantidade. E aí eu vou pagar o som e o lugar com esse dinheiro. Vocês me devolvem o dinheiro. Aí a gente fez, foi meu primeiro show.
Aí depois eu lembro desse palco que tinha, que eu ficava ajudando no palco. Aí eu consegui... E aí eu acho que foi esses dois lados. Eu via que eu conseguia dinheiro mais do que o normal, então eu ficava pensando como que eu ia me sustentar ali dos 15 para os 16, esse momento de ser um adulto funcional, de começar a querer ter as suas coisas e não ter tanto. E, ao mesmo tempo, era arte. No teatro, todo mundo andava nu. Meu Deus, o povo tá nu. Aí você começa a entender que um corpo é um corpo. E tá tudo bem. E o corpo, ele não está ligado apenas ao sexo a partir da nudez. Sim. Ele está ligado a ser um corpo. E a partir do momento que essa arte vai sendo contada, é isso. Era, sei lá, era uma peça que o cara tava renascendo. Então, quando você nasce pelado. Enfim, aí você vai, tipo, tanto esses... coisa na cabeça, assim, dizer, caramba, é verdade. Porque isso é que é o legal da arte, né? Sim. É ela comunicar a você que o mundo, ele é grande e que não necessariamente ele é apenas aquilo que você ouviu a sua vida toda. Ou uma música que você escuta e você tem esse lugar de... Nossa! E aí isso me ajudou muito, por exemplo, que nem eu falei no Rock the Mountain, de todos os artistas que entraram ali, eu já ouvi quase a discografia. Sabe, assim, são pessoas que entram no palco antes, eu entro antes para chamar, mas eu consigo chamar com propriedade porque eu realmente já ouvi essas pessoas. Você sabe exatamente quem são. Eu sei quem são essas pessoas e isso é muito legal, assim, sabe? Ou seja, uma coisa que eu aprendi lá tão longe, eu volto e uso hoje no meu trabalho e consigo ser respeitada e ser legal por isso, mas isso está sempre dentro desse lugar da informação, que é uma coisa que eu sempre busquei. Sempre busquei, assim. Por mais bobo... Eu lembro, por exemplo, e a arte também esteve muito tempo... Meu avô, que foi quem me criou, até os meus 18 anos, foi quando ele morreu, ele era puxador de carroça, a gente catava lixo, eu ia catar lixo com ele. E a gente sempre teve coisa em casa, só quem é pobre vai saber isso, de você só ter as coisas... querida de casa, aquelas... Uhum. Quando os ricos já têm muito, sei lá, CD chegou quando já ninguém mais usava CD, sei lá, tava todo mundo meio usando streaming, sei lá. Sim. E aí a gente catava disco, e ele não sabia ler, meu avô. E aí eu lia pra ele os discos, e depois a gente ia pra uma feira do Troca. Sabe essas feiras? Sei. Aí a gente ia pra lá, ele comprava um monte de disco. Aí a gente ouvia muito disco, ele amava ouvir disco. Então, todo domingo a gente ia pra feira de manhã e voltava com um disco novo, aí eu via esse disco. Aí tinha uma pilha de disco. Aí acabou a coisa do disco e entrou o CD. Aí a gente tinha aquela... cheia de CD. Sempre foi esse lugar. Então, a gente já começa. E eu acho que o meu avô, por mais ser uma pessoa analfabeta e tudo mais, ele sempre foi essa pessoa que me acolheu e me protegia, talvez, desse lugar da dor. Eu lembro... quem é preto vai saber isso que eu tô falando. Você descobre que você é preto. Mas não no sentido da cor, mas é que vai ter um problema. Tá entendendo? Tô. Você vai ter esse problema na vida porque você nasceu preto. Isso é uma coisa que é muito louca. E só depois de um tempo fazendo terapia foi que eu entendi. Mas eu tinha uns 8 anos e uma menina chegou, pegou o meu braço... e encostou de um menino que era branco e que eu ainda era meio apaixonadinha por ele. Aí ela falou, ele é branco, você é preto, você é feia. E isso foi um estalo na minha cabeça de falar assim, caramba... eu não sou igual. E vai ser um problema, né? Porque a galera tá achando ruim aí, que não é igual. E eu... Nossa, eu tentei. Eu falo isso em todo lugar que eu vou. Eu tentei ficar branca, assim. Tomei água sanitária, passei pasta... botava camisa comprida pra ver se eu ia clarear. E não vai, né, gata? Que é muito café que ela tem. Mas eu cheguei em casa, eu lembrei esse dia, eu cheguei em casa chorando e falei pro meu avô, a menina disse que eu era preta, eu não quero ser preta. Aí eu tava puta, assim, falando pra ele resolver. Tipo, resolva! Tem que fazer alguma coisa. E eu lembro que ele botou um disco do Martinho da Vila, que era aquele canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. E me pegou no colo, assim, e me começou a dançar comigo. E eu ficava puta, porque eu achava que ele tava... minimizando. Ou tirando onda com a minha cara. Só que depois, anos depois, eu lembrei disso. E eu lembrei da música. A Vida Vai Melhorar. Ele não sabia falar, mas era mais um lugar onde a arte e a música... Sabe, tipo assim... vai ficar tudo bem, minha filha. Você vai ficar... Quando eu cheguei, eu falei... você tem que fazer alguma coisa. Ele, você não vai ficar branca. Não vai acontecer. Aí eu, não. Ele, não tem como, você é preta. E é assim mesmo. Vamos escutar uma música. Aí ele botou a música e eu ficava puta porque eu achava que ele não queria me ouvir naquele momento. Eu entendi, mas ele tava querendo... E trazer, a letra já falava tudo. A vida vai melhorar. Uma hora você vai ser dona de você...
e as coisas vão melhorar pro seu lado. Mas hoje é esse baque, sabe? Assim. E agora que que a vida melhorou, como é que você enxerga voltar para o lugar que você veio? Como funciona isso para você? Eu vou te contar um pouquinho que eu levei muitos anos da minha vida rejeitando a cidade que eu nasci. Porque eu vivi coisas muito duras na minha cidade, né? Com a minha família, foram muitas perdas. E eu resolvi dar as costas. Era praticamente assim, sabe quando você falou que você queria ser branca? Eu, se pudesse, dizia que não era, nasci em Salvador e que não era nordestina, vamos dizer assim, né? E não com a terra, mas era tanta dor que vinha da minha cidade natal que eu rejeitei isso. E hoje eu consegui fazer as pazes da onde eu vim, e eu sei que a minha potência é porque eu saí de lá. Sim. É porque eu sou uma mulher baiana. Porque eu nasci em Salvador, tenho muito orgulho disso. Como é isso pra você? Olha, eu acho que pelo menos pra mim, eu acho que a relação, por mais que violenta que fosse, as lembranças ruins, eu acho que me faz continuar muito com o pé no chão, sabe? Pra não me deslumbrar, sabe? Pra não achar que, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, eu acho que virou um lugar de marcado pra entender que eu vim daquilo ali, sabe, tipo isso, meio que eu acho que é uma lembrança pra mim. A minha família às vezes me deixa triste. Eu agora consegui colocar minha mãe numa casa maior, eu aluguei uma casa e ela tá morando numa casa maior, ela tá super feliz, enfim, né? No mesmo bairro? No mesmo bairro, mas assim, é bem perto da outra casa, mas agora é uma casa maior, enfim, para que ela viva com um pouco mais de conforto. Isso é muito bom, eu quero comprar uma casa, só que é isso. Talvez por não ter sido criada pela minha mãe, eu sempre tive que me priorizar nesse sentido de que eu me sentia um pouco só no mundo, sabe? Eu acho que eu tive mais, talvez, mágoa da história com a minha família do que do lugar em si, sabe? Eu acho que o lugar me traz uma boa lembrança de quem eu sou. Sim. Sabe? Às vezes, pelo menos pra mim, às vezes eu fico pensando, será que eu sou merecedora disso? Será que eu deveria gastar com isso? Será que eu deveria fazer tal coisa? Porque que a gente começou aqui antes de gravar, né? O medo, e até falar, né? O medo nos paralisa e às vezes faz a gente achar que não é digna daquilo ali, sabe? Mas não, cara, tipo, passei 30 anos. Acho que eu passei 30 anos, assim, na Pindaíba sempre, fazendo... Acho que de 5 pra cá eu tenho realmente começado a viver. 30 anos eu só sobrevivi. Cara, você passou 30 anos fodida, começa a conseguir, sabe? A aproveitar. E eu acho que o meu passado, ele sempre me lembra do quanto hoje eu sou vitoriosa. Sabe? Tipo assim, é como se ele fosse um lembrete de que, meu amor, já foi pior. Pare de palhaçada, sabe? Pare de reclamar. Assim, esses dias é isso, sabe? Viver... Que eu tive esses problemas, eu tive vários problemas com uma reforma da minha casa e tal. E aí eu falei, eu vou viver sem isso, vou viver sem aquilo. Eu falei... esse dia eu falei... A minha avó, ela tinha um problema de acúmulo, né? Ela era acumuladora no nível que a casa, Meu avô, a gente saiu da favela e foi morar num bairro... Era um beco, mas tinha uma privada melhor, ainda não tinha descarga, mas tinha uma privada melhor. Porque antes era só um buraco. Tinha coisas melhores. E tinha cerâmica, que era a primeira vez que eu fui numa casa que tinha cerâmica. E a minha avó juntou tanto lixo, que a gente não via mais o piso da casa. Era uma coisa, assim, bizarra. E aí, eu tava pensando esses dias, eu falei... Gente, eu tô reclamando que não tem coisa... Eu vivia no lixo, literalmente. Porque era assim, a gente limpava tudo e dali a um mês ela dava um jeito de juntar tudo de novo, assim. Era um negócio bizarro, assim. E é muito louco. Tipo assim, eu falei, cara, por que eu tô tão mal? Porque não tem tal coisa? Quando o restante das coisas, realmente, a da casa, eram mais coisas de finalização do que não funcionamento. Isso é um fato. E aí eu ficava assim... Sempre que eu começava a querer ficar triste ou baixo astral por causa dessas coisas, eu comecei a lembrar disso. E desse último episódio que aconteceu, que entrou água e tal, aí depois que secou tudo, que tava tudo no lugar, eu falei, é isso. Aconteceu enchente de água na canela, na minha casa, por causa da chuva, enfim, periferia. E ter de levantar móvel rápido, e aquilo ali ainda passar um bom tempo. Não foi, tipo, encher a água, corre, todo mundo ir lá me ajudar e secar e as coisas estarem no lugar. Perder coisas.
E eu não sei, eu acho que o meu passado eu uso como lembrete pro meu presente. Do tipo, filha, esse rato já foi maior. Né? Agora é só alegria. Só o mosquitinho passando, passa um negocinho que vai embora. Conviver no lixo, viver esse tipo de coisa, era outras coisas que aconteceu. E eu acho que é isso. Eu lido com o meu passado, ou com toda essa tristeza que eu já vivi, como um lembrete do meu presente, de que já foi pior, sabe? Óbvio que às vezes eu também viro refém do medo de voltar. Isso é uma coisa que faço. Eu até dei uma parada tem um tempo, eu vou voltar de novo. Tá na hora, né? Mas eu fiz quase mais de 10 anos, assim, de terapia. Que foi isso também. Eu falei sobre a arte, né? Falei sobre as pessoas, mas eu acho que a terapia me ajudou muito. É isso, por exemplo, essa violência sexual que eu vivi quando criança, eu só contei na terapia. E aí eu tive coragem de contar pro mundo, assim. Mas antes eu nunca tinha contado. Por exemplo, né? Coisas que você acaba eu não sabia que você tinha sido violentada. Dos 8 aos 12 anos. E eu ainda era obrigada a dormir com essa pessoa, porque não tinha outra cama. Que era um tio que eu tinha, enfim. E esse foi um processo muito louco, porque eu me culpava o tempo todo quando eu era criança. Eu ficava achando que a culpa era minha, que aquilo ali acontecia, e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu fui crescendo, e aos 12 anos eu lembro disso muito. Por isso que eu inclusive, até uma história boa de contar. Eu ia muito para a biblioteca porque eu conseguia fugir dele o dia inteiro. Mas à noite eu tinha que dormir lá porque não tinha outro lugar. Eu não tinha coragem de contar para o meu avô, nem para minha avó, porque eu vivia num lugar muito visceral, assim. Eu tenho certeza que eles matariam ele. Não era uma coisa que iriam para a polícia, não sei o quê. Entendi. Esse lugar, infelizmente, da falta da informação, não generalizando, claro, mas o analfabetismo, eu sempre vivi num lugar muito de violência, assim, sabe? A minha avó, eu lembro que o meu avô traiu ela, tipo, deu uma facada nele, assim, tipo, sabe essas coisas Uma assim? facada real? Real. Depois voltaram, parecia que nada tinha acontecido, mas real. Então eu ficava nessa culpa de que se eu contasse, eu ia destruir uma família. E que já não era muito família. E eu acho que isso acontece no permeio em todo mundo que já sofreu violência sexual. De se culpar, entra de novo a culpa, né? Ela sempre volta pra gente. E desse medo dessa destruição da família. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu ia sempre pra biblioteca e tal. E aí um dia eu peguei um fanzine de Dandara. Que contava a história de Dandara, que foi a companheira de Zumbi dos Palmares. E quando eles montaram o primeiro quilombo, e quando descobriram o quilombo, ela se matou, se jogou do penhasco com várias mulheres. E eu lembro de uma vez que eu deitei com uma faca embaixo do meu travesseiro, e eu falei pra ele, se você tocar em mim de novo, eu vou me matar. Eu fiquei com isso na cabeça, que tipo, eu vou me matar. 12 anos. E ele ficou tão assustado que nunca mais ele fez nada. E também, enfim, eu menstruei também. Acho que eu comecei a, tipo, a aguçar coisas em mim enquanto uma mulher, assim. Acho que eu o instinto e feminino. nunca mais isso aconteceu. E ele também, enfim... Ele é vivo? Não, ele se intrometeu também com tráfico e morreu, enfim. Morreu, acho que 2, 3 anos depois, assim. Enfim, com o tempo ele morreu e já não morava mais lá, enfim. E eu nunca tive coragem de contar isso pra ninguém. Eu fiquei meio me remoendo nisso e tal. E aí eu lembro que quando eu tava fazendo o curso de produção, alguém falou assim, tinha um tema no curso que era sobre nomes artísticos. Que tinha artistas que se a gente quisesse, podia ter. Aí eu falei, vou me chamar Dandara. Aí disso eu fiquei com Dandara. E de onde veio o Pagu? O Pagu era mais pra fazer frescura mesmo, era mais pra ter uma coisa. Depois foi que eu vi que tem Patrícia Guimarães, tem várias coisas, mas era porque eu acho que eu tinha... não, era por causa da música mesmo. Sabe a música de... Acho que é de Rita Lee, não era? Ou é de Elis Regina? É uma das duas. Não sei, vou dar um Google que nem você depois, eu não sei. É uma das duas. E eu vi essa música uma vez, eu gostei, eu botei pra ficar, tipo, uns 2 sobrenomes, assim. Que tem isso também, né? É muito louco. Às vezes você precisa se reinventar pra ser aceito no lugar. Você precisa enterrar coisas. Nem todo mundo tá preparado pra... Hoje eu falo com muita tranquilidade sobre a violência que eu passei, porque eu já trabalhei isso na terapia. Sim. Porque eu sei que não era culpa minha, porque é importante falar, inclusive... E ajudar outras mulheres. Inclusive, sei lá, se tá me ouvindo, se tá passando por algum tipo de violência, você precisa falar pra alguém, você precisa tentar sair disso. Não é culpa sua. Eu acho que esse é um processo muito difícil da gente não se culpar. E isso não só se prende à violência sexual, isso se prende a todo tipo de violência que a gente passa.
A pessoa foi escrota com você, dificilmente você vai ser aquela pessoa que vai ter o ímpeto de devolver para ela. Normalmente, pelo menos, isso acontece às vezes muito comigo. Você sempre volta para si mesmo. O que foi que eu fiz? Será que é culpa minha? Será que eu mereço isso? Essas coisas que aconteceram, de querendo ou não levar um certo golpe das coisas que eu fiz na minha casa, em vários momentos eu comecei a pensar, eu paguei por tudo, mas é isso, será que muita gente, por exemplo, eu falo, né? Eu paguei por tudo, então eu tenho que receber pelo que eu paguei. Mas muita gente falou nas redes sociais, enfim, é porque paga antes. Um exemplo, né? Você não vai numa loja grande, um exemplo, sei lá, na Leroy Merlin, compra um negócio e fala, olha, Leroy, só vou pagar isso aqui depois que eu levar. Não, se o móvel é grande, se o que quer que seja, não existe vão isso. entregar depois. E eram boletos, eu tinha recebido boletos, eu paguei todos esses boletos e eu não recebi 100% que eu deveria receber. E só que você fica sempre nesse lugar. Eu tento sempre muito me observar nesse campo. Porque quando você começa a se culpar por algo que a outra pessoa fez e que isso te atingiu, são duas coisas. É o prejuízo, sim. ou a dor daquilo que te aconteceu, e a culpa, que você começa a se culpar e se cobrar, dizer, será que eu devia ter feito não sei o que lá? Será que eu devia não sei o quê? E tipo assim, não, meu amor, você não devia nada. Se aconteceu com você e se tá te machucando, você tá sendo violentada de alguma forma, seja isso no não serviço prestado, ou seja uma violência sexual, física, verbal, você precisa arrumar ajuda para sair daquilo ali. E eu acho que o primeiro passo é não se culpar, porque você se culpa e fica preso, rodando atrás do seu próprio rabo. E você não enxerga. Sou eu, fui eu não devia ter feito, não devia ter falado, ou isso é isso mesmo que acontece. E eu passei um tempo, e a terapia me ajudou muito nisso. A terapia salva, né? Muito, muito. Engraçado a gente estar conversando aqui, e hoje foi um dia difícil para mim, né? Aliás, tem sido dias difíceis. Eu voltei de Salvador no final do ano, no começo do ano, né? E arrimo de família, e um monte de problema, e a véspera do carnaval, é muito difícil botar um projeto como esse de pé, em todos os sentidos, mas é a época do ano que eu me sinto mais usada, porque aparecem pessoas que você não imagina pedindo um convite e as pessoas não entendem que aquele convite é a forma que... Não é tão simples assim, né? É um trabalho. É um trabalho que, enquanto um vende roupa, o outro vende entretenimento, né? Que é o que eu faço. E o carnaval, para mim, tem um problema muito grande. Porque existe ainda um trabalho a ser feito no carnaval de a gente quebrar os padrões, né? Quando a gente pensa no carnaval na mulher, a gente pensa na mulher padrão. A gente fala que não deveria nem ter sido falada da questão da mulher gostosa, dos corpos nus. E sempre tem aquele lugar de alguém dizendo, mas você é uma mulher gorda. E uma mulher gorda não pode ocupar esse lugar. Só pode dizer isso, só pode dizer uma aquilo, mulher né? gorda não pode ser protagonista de um carnaval. Não pode fazer tal coisa, não fazer tal coisa. E hoje, antes de eu chegar aqui, eu estava discutindo exatamente isso na minha terapia, o porquê isso ainda me faz mal. Porque você imagina que eu trabalho no carnaval desde que eu tenho 17 anos, Dandara. Desde 17 anos, eu tenho 42. Eu já vi de tudo acontecer, né? Eu tenho o maior orgulho da minha trajetória com o carnaval, mas, ao mesmo tempo, sempre fica aquela coisa dentro de mim, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso quebrar barreiras? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso trazer as minhas amigas, a minha rede de apoio para mostrar que a gente pode fazer? Mas tudo isso que eu estou contando, que é um momento de desabafo aqui, a entrevistada é você, é para dizer o quanto que a gente precisa ter rede de apoio, precisa ter um apoio, né, com terapeuta, que não tem terapeuta às vezes, mas ter um amigo que você possa falar para que a gente consiga sair dos lugares, né? Para que a gente consiga quebrar esses muros que parecem gigantes e sem ajuda a gente não consegue ir além. Mas eu acho que isso, pelo menos esse exemplo que você está dando, eu acho que é fazer. Agir. Sabe, fazer que eu diga assim, não sei, pensando nesse recorte, vamos dizer assim, porque
mulher gorda não pode ser tal coisa. Você vai lá e faz. Sim. Isso não é simples, a gente sabe, porque além de ter de ouvir coisas que nos machucam, nos atravessam muito, elas ficam na gente às vezes, né? Sim, total. A frasezinha, o olhar. Dói. Eu sou uma pessoa, isso aí, mas isso é desde criança, porque depois de um tempo eu percebi isso. Eu sou uma mulher preta retinta. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a falar, então acho que é hora mesmo de ser louca, né? Porque vou sempre julgar. Esse lugar de julgamento, ele é proposto sempre às pessoas. Mais ainda aqueles que se destacam quando não esperam esse destaque. Você é uma mulher que se destaca quando talvez não esperavam que você se destacasse. Isso é verdade. Que você mandasse, que você fizesse, que você conseguisse construir e levantar. Então, eu acho que isso... E aí, se eu não ligo, se acham que é soberba, se não é, nananã. É quando eu percebi isso, que chocar e trazer essa realidade, essa verdade, antes de todo mundo, ia me trazer muito mais benefícios do que malefícios, eu comecei a fazer isso. Eu tenho um bloco, né, que todas as mulheres Eu ia perguntar isso a você. Saem com seios à mostra. E eu sou uma mulher gorda, sou uma mulher preta, os peitos batem no joelho, entendeu? A barriga é um por cima do outro e eu saio igual. Igual, eu sou a primeira. A gente vai... Sempre meio que tem uma certa cerimônia na hora, assim, eu abro, dou os avisos para todo mundo se guardar, ficar dentro de uma corda que a gente tem e tal. Beleza, beleza. E aí eu sou a primeira que tiro. Porque se eu, uma mulher... Você tira a camisa? Tiro a blusa e a gente segue no bloco. E não existe nenhuma obrigatoriedade de ninguém fazer isso. Não existe. Tá. Vai no bloco, você pode ouvir a orquestra de frevo, pular, dançar, sem precisar isso, mas todas elas tiram. E aí a gente volta nisso. De quem não se esperava, com certeza isso bate na cabeça delas, eu tenho certeza que eu também já ouvi isso. Cara, você vira um espelho pra mim, porque, tipo assim, eu não tinha coragem de me ver nua no espelho. E às vezes você vai ver a menina, é uma menina super padrão, porque o mundo tá ali o tempo todo cobrando a mulher, por mais ela pode ser a Sabrina Sato, né? Que ela tá ali no pique do pique de quem tem tudo no corpo padrão, no lugar padrão. A gente sabe disso. Mas você também pode ser a menina gorda, nanana, que também vão te cobrar e vão cobrar da Sabrina também. Sim. É um ciclo que sempre vai acontecer. E é isso. Bell Hooks fala sobre isso, né? Que ela tem um livro dela, Erguer a Voz, e ela fala sobre... Já que vão mandar você calar a boca, fale. Já que vão te julgar, faça. E eu acho que o que mais me fez ser quem eu sou hoje, estar onde estou, ter um bloco que sai mais de 5 mil mulheres, todas com o peito à mostra, sem precisar tirar a blusa de ninguém, é fazer. Eu sou essa primeira que mostra, a outra vai. Quando vi, então todas elas, um peito maior que o outro, caído, nanã. Tem gente que retirou a mama e diz que foi a primeira vez que conseguiu tirar a blusa e se ver e estar ali. E aí, a gente, sempre que eu dou entrevista, eu falo, vai ver. Não é sobre a blusa, é sobre essa coragem de mostrar coisas que normalmente a sociedade está o tempo todo dizendo que não pode. O carnaval pode ter a gostosa, mas ele não pode ter a gorda. Ele não pode ter a mulher que vai mostrar o corpo dela a partir do desejo dela. Ela tá afim de tirar essa greia e ali fazer esse desfile pequeno rápido. Não existe isso para a sociedade. E quando acontece é um catarse, porque é o momento onde você tá pouco se fudendo pro restante das pessoas. Só que, olha, apesar que você falou e tal, mas eu sei que você tem esse dom de pouco se fuder para o resto das pessoas. Só que são altos e baixos, sempre são altos e baixos. Não, e é um momento... E a gente só fala essas coisas com transparência quando a gente sabe que o outro vai entender. Sim, e respeitar também, isso é importante, gente. Respeite seus altos e baixos. Nem todo dia você vai ser uma super-heroína, mas também você não pode esquecer que existe uma super-heroína dentro de você, sim. E não é nem nesse lugar da romantização de aguentar tudo, não. É dizer que sim. E entra aquilo que eu falei antes, né? Tipo, cara, eu olho sempre pro meu passado, porque eu digo assim, cara, eu já me fudi tanto. E eu tô aqui, e eu tenho tudo isso. Não vão me derrubar tão fácil, sabe? Mas tem dias que você acorda ou tá na sua casa e começa a chover e você chora e se debulha em lágrimas e se desespera porque é um dia do seu baque, é o dia que talvez a heroína vai precisar de ajuda de outras heroínas, que é esse lugar que a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Se ouvir, conversar e dizer pra quem tá ouvindo também que, tipo, é normal. Porque eu acho que existem duas coisas. Existe uma obrigatoriedade de você vencer, que não necessariamente isso vai acontecer sempre, mas de que não pode demonstrar fraqueza.
Não, você vai demonstrar fraqueza, mas você não precisa ficar fraco pra sempre. É isso. Eu acho que são essas coisas que eu acho que me trouxeram até aqui mesmo, sabe? Hoje eu choro, amanhã eu vou sorrir e a vida vai seguir, uma coisa ruim vai acontecer, outras boas, mas eu não vou deixar de fazer, sabe? Como seu avô, a vida vai melhorar. É, exatamente. Últimas duas perguntas. Eu ficaria aqui o dia inteiro com você, mas que é importante. Como é você, quando você fala que você tira a blusa, né? E você envolve, você tem esse poder de... É um chamamento dessas 5.000 mulheres junto com você. Como é a sua relação com o seu corpo? Cara, é muito louco isso. Eu não sei se... por muito tempo, eu fui uma pessoa de corpo padrão. Por muito tempo, assim. Padrão não, mas eu acho que, assim, por exemplo, até hoje mesmo, eu não gostaria de ser uma mulher muito magra. Eu não vejo... Eu não sei, acho que é geracional também, né? Às vezes a gente tem uma coisa... Eu acho que eu sou do tempo da paniquete. Bumbumzão, peitão. Eu sempre fui essa pessoa, tipo... E eu era bem magrinha mesmo. Assim, por exemplo... Eu lembro que eu usava 36, mas eu sempre tive um peito grande. E aí eu fui engordando, mas eu não sei se eu fiquei com essa imagem, dessa ideia da gostosa. Eu me sinto gostosa até hoje, igual. Você assim. é, meu amor. Não, mas eu digo assim, mas não é pra sociedade, a gente sabe. Existe um recorte e um olhar. E, inclusive, é isso. É importante que a gente não se sinta inocente de... Ah, eu sou gostosa e... Não, a gente sabe que a sociedade não vai ver assim. Mas se eu me vejo... já é um caminho andado. Porque você sai mais forte para lutar contra os de fora que vai dizer o contrário. E realmente é o contrário pela ideia do quem escolheu um padrão para se ver como beleza, como que se é. Tudo bem. A gente sabe que existe esse contra. Mas eu sempre me senti assim. E é louco, porque isso me ajudou em... Nunca tive problema com homem ou mulher, com quem quer que eu pegue. Eu sempre fui essa pessoa, sempre peguei um monte de gente. Sempre saí com qualquer roupa que eu queira. Sempre foi assim. E mesmo hoje, que eu acho que agora, na minha idade, eu acho que é o momento que eu mais estou, assim, sei lá, no meu maior peso. É a primeira vez, realmente. Mas eu continuo, tipo assim... E assim como também eu era quando eu, talvez, correspondia a um padrão proposto pela sociedade. Então, eu não sei explicar, mas com o meu corpo, eu nunca tive problema. Agora, um dia desse, eu tava pensando nisso. Na verdade, já faz tempo que eu também falei isso na terapia. A minha avó sempre foi gorda. E a minha avó, ela sempre ficou pelada na nossa frente. Tomava banho, saía, enfim, uma mãe, tá ali, sempre ficava pelada. E ela sempre foi gorda. E eu acho que eu acabei meio acostumando de ver e achar bonito. Por exemplo, assim, sei lá, as pessoas que eu namoro, sempre que eu namorei, sempre foram gordas. Não sei, eu acho bonito. Eu acho que são gostosas. E aí eu me sinto bonita, eu me sinto gostosa igual. Eu acho que o que me derruba mais é o conhecimento. Sei lá, não ter estudado tudo que eu gostaria de ter estudado, porque eu tive que parar para trabalhar mais. Eu acho que isso sim é uma coisa, pensando no preconceito, que me pega. A escrita, às vezes eu erro muito escrevendo. Eu sei que eu tenho uma boa oratória de conversar, mas escrevendo, às vezes, eu erro muito. E são coisas que eu tento, mas que eu tenho realmente uma dislexia, eu engulo, eu penso mais rápido do que eu escrevo. Também. E se eu não tenho essa base educacional, vai dar merda. E isso me deixa mal, sabe? Assim, sim. Sei lá, se alguém quiser perguntar, ficou aí um segredo pra vocês. Se alguém quiser me xingar, fala, tá escrevendo nada. Nossa, isso me mata. Isso eu fico mal, que eu acho que tem que ir no lugar do intelectualidade, sabe? Do conhecimento. Mas você pode hoje fazer aula de português, se você quiser. Com certeza. Isso é uma coisa, inclusive, que eu tava pensando esses dias. Mas é muito louco, porque você vai se atropelando, né? Nas coisas, na vida, e você acaba não fazendo. E quando é uma coisa que te traz medo e que mexe... que todo mundo tem aquele monstrinho, aquele pontinho... Que mexe com você. Que parece que a desgraça da pessoa chegou no dia e conseguiu... Aí dá uma baixa, né? E eu acho que é isso. O medo a esse lugar faz com que talvez eu acabe me auto-sabotando. Que isso? Racionalizar o problema não quer dizer que você vai resolvê-lo, né? Tem uma diferença entre a teoria e a prática. Né? Isso é uma merda. Mas eu acho que é esse ponto. Mas o meu corpo, fisicamente falando, nunca foi um lugar. Porque eu sempre... É isso, no meu bairro eu fui a primeira pessoa que tinha Black Power. Eu tive os dreads que batia na bunda. Eu sempre fui essa pessoa do fisicamente falando... Foda-se. Sabe, assim, eu me sinto muito segura, ao menos fisicamente, graças a Deus, da minha beleza, do que eu vou propor, do que eu vou vestir, do que eu tô afim, porque eu acho que é isso. O maior segredo é você estar feliz com aquilo. Sim. Eu acho que isso reverbera no restante. Por isso que é importante quando...
Eu lembro de uma vez no Coisa da Dove, foi uma besteira isso, mas você falou, tipo assim, eu queria isso aqui. E todo mundo foi lá, não foi nem nada demais. Mas é aquilo, eu não quero estar Vestida de um jeito de gorda, que eu não quero estar pra agradar o outro. Eu tenho que estar feliz. Porque quando você sai de casa feliz com o que você tá, com o que você tá vestindo, com o que você tá, não vão te derrubar. E isso é força para fechar o negócio, isso é força para se posicionar no trabalho, isso é força para várias coisas. Mas eu não sigo um padrão. Eu gosto de uma coisa, eu vou lá. Então, para mim, o meu corpo sempre foi de boa. De verdade, eu não sei explicar isso, porque sim, eu sei que seria normal eu me achar feiona, nananã. Engraçado. Mas... Eu não vejo assim. A minha pergunta é porque, às vezes, a gente... Não, seria normal para a sociedade, porque quando você não começa a corresponder, principalmente quando você trabalha com a imagem, é meio normal você, às vezes, ficar tentando o tempo todo alcançar. E eu me sinto mais assim para informação, para intelectualidade, para... Porque, sabe por quê? Quanto mais informação você tem, mais armas você tem para lutar contra essas coisas. Sim. Alguém te chama de feio, aí você vai falar, você tá falando que eu sou feia, porque o racismo e a ideia da beleza padrão tá te dizendo que é isso aqui, mas eu tô de boa com isso. Porque aí você fica de boa. Sim. Quando você não tá bem com isso, aí isso vira sempre um problema. Uma arma contra você, e você vai murchando, às vezes entra em depressão, quer fazer coisa maluca que não consegue... Perde a vida, que nem certas pessoas que já estão no padrão e vão fazer mais coisa porque acham que tá pouco. Graças a Deus, esse mal aí eu tô bem de boa, assim, corporalmente falando. Que ótimo. E o futuro? Ai, o futuro... Você falou do passado, a gente falou muito do presente, mas e o futuro de Dandara? O que é que você sonha, além desse casamento que eu não perco por nada? Tá, meu bem? Nossa, casamento vai ficar para a história, porque eu adoro festa, né? Já tô Se pensando. não me convidar, eu não sei o que vai ser. Está convidada, tá? Olha aí, ó, vocês estão vendo, né? Além desse casamento maravilhoso, eu quero saber desse futuro. O que é que você planeja? Ai, eu quero muito... Você quer fazer um livro? Me conta. Sabia que eu já pensei nisso do livro? Eu ia mal ler sua história. Uma galera já falou, mas é porque eu acho o livro... Não sei, é uma viagem minha, claro. Porque eu acho que seria uma biografia, né? Seria por história. Mas eu acho que livro é pra quem tem mais vivência de vida. E você acha que você tem pouca vivência? Mas eu me acho muito nova. Eu fico muito pensando sobre isso. Mas você sabe que eu vou escrever um livro. Quer dizer, tô terminando um livro que chama Empreendedora da Minha Própria Vida. Não é sobre minha biografia. Mas aí você tá trazendo um assunto que aí eu acho válido. Então você tem que pensar como você superou tanta coisa. Porque o que é que eu acho que nós todas fazemos? Né? E essas 6 mulheres que estão nessa primeira temporada. Nós todas abrimos caminhos para as próximas. Sim. Né? O que eu vou fazer no meu livro, e que eu acho que você pode fazer no seu, é uma sugestão, obviamente, é dizer, eu me dei bem nesse lugar e eu me dei mal nesse lugar. Para que as pessoas não caiam em erros que a gente já atravessou. Ou fraquezas que a gente já passou. Sabe, quase ser um farol para as próximas que estão chegando. Eu acho que você tem muito a contar, mas desculpe, eu mesmo perguntei, eu mesmo respondi. Eu tô impossível hoje. Mas eu penso muito em trabalhar mais com rede social, mas eu penso em trabalhar com os influenciadores, assim. Abrir uma agência? Eu não sei se é uma agência, porque tá tudo tão difícil. Eu não sei se é agência, mas eu acho que um lugar que acolhe, de fato, pessoas. Que assim, eu tenho, por exemplo, hoje mesmo... Por coincidência, eu não sei, coincidência do destino. Eu recebi 2 amigos meus com orçamentos pro ano. Foi uma coincidência. 2 ao mesmo tempo, dizendo, até falaram, eu te dou. Falaram, cada um falou, não, a gente pode pensar no valor e tal. E eu gosto muito desse lugar, porque entra de novo a coisa de produzir as pessoas, que eu gosto, sabe? Mas de também trazer esse lugar que tá. Nossa, eu tenho tantos amigos talentosos que estão meio sem trampo, estão ganhando tão pouco. E é isso. Eu adorei cuidar da minha própria carreira. Eu acho que até hoje, desde a pandemia até aqui, eu ganhei... É isso, eu comprei uma casa. Eu viajei para os lugares que eu queria viajar. Você tá vestida de Beyoncé, né, amor? Eu ajudei as pessoas que eu queria ajudar e tenho ajudado. Eu tô vendo que tá dando certo e eu sinto que existem
Muitos, porque isso é uma coisa do artista. Ele sabe ser artista, ele sabe criar, mas o gerenciamento é muito mais difícil. E eu, graças a Deus, sou hoje uma artista, vamos assim dizer, que sei me gerenciar. Só que os influenciadores que são artistas, nem todos sabem. E, infelizmente, pessoas de má fé se aproveitam disso, dessa fragilidade do artista que só consegue criar, mas não consegue gerenciar. E eu tenho muita vontade, assim, eu tenho pensado, mas é isso, né? Tudo isso requer dinheiro, requer várias coisas, assim, mas eu tenho pensado muito nisso, assim. Eu acho que é uma grande ideia. Não, mas eu não gosto nem da ideia de agência, mas é esse campo... Você pode ser um hub. Que consegue, sabe, assim, trazer essas pessoas e elas estão sendo pagas de uma forma legal. Eu acho que viver como alguém que faz... Que, cara, sim, eu queria dizer a marcas que tem dia que a gente não está afim de fazer aquele vídeo. Dá um negócio que você fica assim, caramba... E, sei lá, entender isso, que nada é pra ontem. E não sei, com o meu jeito ou não. Cara, é isso. Eu acho que eu venho no meu 3º ano fechando o ano inteiro com o Itaú, um dos maiores bancos que legal. do Brasil. Fiz Dove, várias marcas que me procuram ao longo do ano para fazer. Graças a Deus, recebo o que quero receber. O que gosto não, mas... O que gosto, sim, mas no sentido de me sentir satisfeita, não me sinto lesada. Valorizada. Porque eu sou essa pessoa que luto por isso, que falo sobre isso, sabe? Porque é isso, a publicidade, ela tem dinheiro. Só que a gente vive tanto numa refém desse lugar de se eu não aceitar, eles não vão mais querer. Não é assim. É uma conversa. Só que é difícil, né? Você ter essa coragem dessa conversa, você ter essa paciência de não ser afobado, de aceitar tudo. Ter, sabe, esse respiro. Tem que ter uma maturidade para lidar, né, com o negócio. E eu acho que também, às vezes, isso também não vou negar e não acho que é importante também lembrar. Às vezes a pessoa tá na escassez mesmo, né? Sim. Às vezes ela precisa daquilo, por mais que seja pouco dentro do que ela vai oferecer, para ela começar. E tá tudo bem, não tem demérito nenhum nisso. Mas eu sinto falta de, talvez, alguém que vive do lado de cá, cuidar dessas pessoas que estão ali, sabe? Porque eu acho que é um recorte interessante e que entra nisso, porque eu acho que se mistura a produzir, a dizer, vamos fazer isso, vamos fazer de tal forma e tal. Mas, enfim, são sonhos. Eu acho que é isso, casar, terminar as coisas. Tenho pensado em ter filho também. Que bom. Só que eu acho que é isso. Eu acho que são duas coisas que são muito trabalhosas, né? Você levantar um negócio do trabalho e também cuidar de uma criança. Mas eu tenho pensado em todas essas coisas, assim, pro futuro, Aí eu acho que isso também sai desse lugar e você cresce, né? Sobe mais um degrau. Mas eu amei, assim. Trabalhar com rede social, pra mim, é maravilhoso. Porque acho que mudou muito a minha vida dentro desse lugar, financeiramente falando, mas disso de me comunicar. E ter essa volta das pessoas, delas gostarem. E isso que você falou, né? A gente vira um lugar de, caramba... Quando eu sempre penso que tem alguma menina preta, retinta... lá na favela, que vai se inspirar em você. Vai olhar e falar assim, já recebi isso. Isso me emociona muito, das pessoas chegarem e falar assim, nossa, eu também moro em tal lugar, eu vivo de tal jeito, mas sempre que eu vejo você, ou pessoas que me seguiam antigamente, dizem, nossa, eu lembro quando você morava num quartinho pequeno e agora você tem essa casa bonita, ou você conseguiu tal coisa, ou vi você em tal lugar com tal pessoa. Tudo isso é um lugar de tipo, nossa, eu venci. Se você conseguiu... Eu também vou conseguir. Eu acho que esse também é o nosso lugar. Além das nossas vitórias particulares. É a nossa responsabilidade, né? É esse lugar de que seja gorda, seja magra, seja preta, seja azul, você vai conseguir também, sabe? Você não tá sozinha, porque se uma pessoa conseguiu, você consegue também. Não é uma fórmula mágica, não é tão simples. É na luta. Dói pra caramba, mas você chega, sabe? Isso é que é muito legal, assim, E que eu acho que me faz também não desistir, às vezes, sabe? Que tem tanta coisa que acontece e fala, ai... Cansei. Mas você respira, descansa e volta dizendo assim, vamos de novo, porque já subi isso tudo, eu vou subir o resto. Amiga, foi um enorme prazer estar aqui com prazer você. É meu. Como eu já disse, eu te admiro muito, eu muito, também muito, te muito admiro mesmo, muito. assim. Eu te admiro demais. É engraçado. Eu tenho falado isso aqui constantemente. A gente vive na correria que a gente não consegue estar presente, né? Você me disse tanta coisa importante, tanta coisa potente, tanta coisa que eu não sabia hoje. E eu cheguei aqui murchinha, mas eu já vou sair daqui assim, me sentindo uma super Mulher Maravilha, porque é sobre isso que a gente representa
para as outras. E mais do que isso, né? O quanto que uma potencializa a vida da outra. Então, aqui fica o meu muito obrigada. Obrigada a você pelo torço convite. muito para que você abra. Pode ser uma consultoria, pode ser uma mentoria, pode ser uma agência, para que você ajude outras pessoas a criarem o que você cria. Eu acho que sim, se tornou tudo, às vezes, muito duro, né? Falta uma humanização nessa história de criar robótico. Só quer o dinheiro. O dinheiro e o dado, e e o que tem que fazer, e como é que tem que fazer. Então, eu torço muito para isso. Estarei no seu casamento, torcendo para o bebê, mas o que eu quero dizer mais é assim, a melhor parte de tudo é que a gente vai estar junta sempre. Sim. Obrigada, Obrigada, meu amor. Até a próxima. Eu amei esse lookinho. Te empresto.